Falaremos hoje a respeito de Annabelle 2, A Criação do Mal. Esse filme que faz parte dessa franquia que o diretor James Wan está criando de filmes de terror, onde lá nos Estados Unidos já estão chamando de The Universe Conjuring. Uma alusão total, né? O primeiro filme de Invocação do Mal, aquele primeiro que vocês lembram, que tanto sucesso fez, onde o James Wan definitivamente, depois de Sobrenatural, ele deixou a sua marca para sempre como um dos melhores diretores, na minha opinião, dentro dessa atualidade. Talvez nem tanto a observar o meu gosto, mas sim pelo gosto popular que tem caído os seus filmes. Já nesse Annabelle 2, ele não dirigiu, mas ele fez a produção, digamos assim que supervisionou tudo. A direção foi de David F. Sandberg, aquele mesmo que fez Quando as Luzes se Apagam, recente, né, do ano passado, que foi derivado, na verdade, de um curta-metragem com esse mesmo nome, que o James Wan acabou assistindo lá no festival na Europa e ficou totalmente encantado. Mas vamos ao que interessa, tá? Eu gostaria de alertar a vocês, primeiramente, que eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A maior parte do vídeo eu vou estar conversando com vocês sem falar a respeito de spoilers, e lá no finalzinho eu acabei não resistindo. Eu vou colocar pelo menos uns 30 segundinhos de spoilers, porque tem umas cenas que eu tenho que comentar com vocês e vai ficar muito curtinho pra gente fazer um segundo vídeo. Mas calma, eu vou avisar, ok? Vou estar colocando alerta de spoilers a partir do momento que eu estiver os colocando nesse vídeo. Bom, antes de mais nada, vamos relembrar a premissa do filme que nos conta que anos após a trágica morte de sua filha, um habilidoso artesão de bonecas e sua esposa decidem por caridade acolher em sua casa uma freira e dezenas de meninas desalojadas de um orfanato. Atormentado pelas lembranças traumáticas, o casal ainda precisa lidar com um amedrontador demônio do passado, Annabelle, a criação do mal, feita por esse mesmo artesão. Bom, primeiramente, para eles escreverem o roteiro desse filme, eles pegaram algumas referências daquela que os Warren dizem ser a história real que aconteceu, tá? Eu não estou dizendo assim que é a história real, porque existe realmente a lenda daquela boneca endemoniada. Os Warren acabaram fazendo vários livros na época contando. James Wan acabou fazendo aquele primeiro filme que conta uma pequena parte só da verdadeira história da boneca. Mas quem estiver curioso e quiser saber a respeito e não conhece a verdadeira história ainda, lá no meu outro canal, no Fato Notícias, eu estou linkando agora aqui nos cards, eu tenho a verdadeira história da boneca Annabelle, o verdadeiro caso que eu conto por lá, ok? E aproveita, caso você ainda não estiver inscrito lá no Fato Notícias, se inscreve lá para dar uma força, que ambos os canais, tanto esse quanto o outro, têm crescido. Mas voltando a falar a respeito desse roteiro do filme, eles se inspiraram, pegaram várias referências até conseguirem chegar no criador da boneca. Existem algumas diferenças que, se você assistir o meu vídeo lá que eu indiquei agora há pouco para vocês, que está aqui nos cards, lá no Fato Notícias, vocês vão estar entendendo do que eu estou falando, certo? Onde eles acabaram adaptando razoavelmente bem, diga-se de passagem, com uma história de uma casa mal assombrada. Logo no início do filme eu já percebi que tinha um drama muito bem colocado em volta da trama, que é o que vocês já assistiram no trailer, não estou colocando spoilers aqui ainda, tá, ok? Que é aquela questão que a família acaba perdendo a menina atropelada, que eles ficam muito tristes em torno disso. Isso é até de certa forma comovente, chega a tocar ali da maneira que a coisa é feita, bem pesada, logo quando você já se depara com o filme. E outra coisa que eu gostei bastante também, a paisagem, a fotografia feita fora da casa me surpreendeu. Nossa, melhorou muito em relação àquele primeiro filme da Annabelle. Aliás, melhorou tudo em relação ao outro filme. Bom, no transcorrer das dramas, as meninas chegam ali, como nós dissemos aí na sinopse, já na casa com uma certa desconfiança de que algo eventualmente possa ter acontecido ali.
Você percebe no semblante das garotas que, ao mesmo tempo que existe um contentamento com o novo lar, mas existe uma certa desconfiança, principalmente por parte do anfitrião, que tem a sua esposa misteriosamente acamada com uma doença misteriosa que ele não quer revelar em nenhum momento do que se trata. No transcorrer do filme, vocês vão acabar descobrindo, é claro, não precisa eu falar aqui para estragar o prazer de quem ainda não assistiu. E o anfitrião, ele é muito fechado, ele tem um comportamento também estranho, ao mesmo tempo que as meninas estão ali, que ele quer prover um lar para elas, mas a todo momento ele tem aquela desconfiança. E o tal quarto da filha é totalmente proibido, né, de você possa adentrar ali dentro, que as meninas possam sequer tocar na maçaneta, e ele toma um cuidado muito relevante durante todo o filme para que essa barreira não seja transposta. Bom, também não é spoiler dizer que a barreira acaba sendo transposta, vocês já observaram no trailer. Aliás, eu queria fazer mais uma crítica aqui ao Warner Bros. Quanto a essa distribuição de trailers e teasers. Hoje, por exemplo, mesmo após ter assistido o filme, eu acabei percebendo que eles soltaram vários spots com momentos, sabe, que ainda bem que eu não assisti antes de ir para o cinema, porque senão eu estaria aqui nesse momento criticando ainda mais. Por exemplo, existem cenas que vai te dar aquele baque, eu não vou nem falar aqui, que você tomaria aquele susto ainda mais relevante, mas se você assistiu os spots, olha, eles acabaram entregando, na minha opinião, a melhor cena do filme. Eu não vou falar aqui qual que é, tá? Talvez só lá depois que tiver o aviso de spoilers. E olha, eles têm feito isso daí com os filmes de heróis, eles têm feito isso a toda a prova. Não sei se para o marketing do filme isso está dando um retorno, acaba trazendo bilheteria de verdade, mas o fato é que quando você vai assistir aquilo, você já sabe o que vai acontecer depois. Então, principalmente para filme de terror, isso, sabe, é um pé no saco de verdade. Bom, mas voltando a falar a respeito da dinâmica em que o diretor interliga o filme, como eu dizia lá no início, quem dirigiu foi o David F. Sandberg, o mesmo de Quando as Luzes se Apagam. E tem algo que eu percebi, é muito notório para quem acompanhou Quando as Luzes se Apagam, também a franquia de Sobrenatural, que é dirigida pelo James Wan, que eles usam referências notórias dos dois filmes, sabe? Isso me desagradou. Eu sou um cara que eu gosto de criatividade em tudo que é feito, principalmente quando você está falando de audiovisual, de roteiro, de cinema, e eu achei um pouco preguiçoso da parte deles. O David F. Sandberg, o diretor principal do filme, ele usa várias referências de Quando as Luzes se Apagam no filme. Você não pode ficar rotulado só por um tipo de trabalho, mesmo porque Quando as Luzes se Apagam, para mim, eu esperava muito mais do filme. Ele é bom até certa parte, tem a crítica aqui no canal se vocês procurarem por aí, mas depois ele se perde também. E também existem referências que eu não sei se foram colocadas pelo James Wan, que na verdade ali é uma espécie de além de produtor, de um protetor do David F. Sandberg, ele está adotando o cara para estar colocando à frente dos seus trabalhos, e ele funciona, o James Wan funciona na verdade como manager, se ele impôs que algumas outras referências de sobrenatural fossem colocadas nesse filme. Eu não vou falar quais são, certo? Para mim não estragar o prazer ainda de quem não assistiu o filme até esse momento da crítica. Mas eles interligam isso, usam, e eu já acho que começa a fugir um pouco da questão do The Conjuring Universe, ou The Universe Conjuring, que é esse novo universo que eles estão montando para os filmes de Invocação do Mal. Ok, quanto à atuação dos atores, é convincente, encaixa ali na medida certa, acho que eles fizeram tudinho que eles tinham que fazer, de nada de extraordinário que nós possamos chamar a atenção quanto a isso, e o principal que vocês devem estar querendo escutar, toda a questão envolvendo as cenas de susto. Quem já está acostumado com os filmes do James Wan também não vai ser nenhuma novidade. Aquela questão que você sabe quando a porta vai fechar, aquela questão que você sabe quando o som vai subir para levantar a pessoa na cadeira, aquela questão que você sabe a hora que o carro não vai funcionar, aquela questão a hora que você sabe que a pessoa vai ser empurrada dali por algum espectro do nada. Isso aí tem funcionado em todos os filmes dele até então. E o David F. Sandberg, ele usa a mesma linha, ele não foge disso em nenhum momento. Quando eu dizia para vocês que o Annabelle 2 é um
filme muito mais voltado para uma casa mal assombrada do que propriamente dita a história da boneca, é porque em alguns momentos ele me agrada e ele consegue dar esse clima, a ambientação dentro da locação que foi feita para a gravação, que aliás foi construída especificamente para a gravação do filme, ela é bastante convincente, ela traz um clima sombrio, você fica naquela expectativa do que pode existir atrás daquela porta, você fica naquela expectativa do que exatamente pode pintar atrás daquele corredor. Então, por isso que eu acabo classificando Annabelle não só como um filme a respeito da lenda da boneca, mas sim como um filme de casa mal assombrada. E até então, ele é razoável, certo? Eu não vou exagerar aqui, falar que nesse ponto o filme me ganhou, que ele é excelente e tal, na medida certa. Mas, outro dia eu estava até conversando com um amigo meu, o Perrin, que de vez em quando participa aqui no canal conosco, depois que ele assistiu o filme com que nós saímos, da seguinte forma: às vezes nós acabamos sendo exigentes demais em relação a principalmente filmes de terror que nós gostamos, porque a gente assistiu muita coisa. Então, tal do terror clichê, você já sabe tudo o que vai acontecer. A gente estava assistindo o filme lá na hora, antes da cena ser criada, antes dela acontecer na tela, a gente já estava cantando a bola e praticamente quem estava do lado da gente estava pensando que a gente já tinha assistido o filme, que a gente estava dando spoiler, porque a gente estava falando, olha, agora vai acontecer isso, agora vai acontecer aquilo, e a gente começava a dar gargalhada, e acontecia, porque você vai meio que pegando o ritmo depois que você, ok, se acostuma com isso. Então, por isso que talvez eu seja um pouco exigente ao ponto de estar dizendo aqui que Annabelle é um filme que tudo bem, me satisfez, é aquilo que eu esperava, mas não aquilo que me surpreendeu. Ok? Eu já esperava que o filme fosse ter exatamente essa pegada, fosse conduzido dessa forma, mas em nenhum momento ele acabou me surpreendendo. Bom, pessoal, eu vou a seguir para a zona de spoilers, certo? Aí está o aviso, se você quiser continuar assistindo o vídeo, fica pela sua inteira conta e risco. Bom, agora eu posso ficar mais à vontade, especialmente com aquelas pessoas que já assistiram o filme, que continuaram o vídeo até aqui. Bom, eu estava dizendo lá atrás a respeito da direção do James Wan e tanto do David F. Sandberg, como eles usaram elementos dos seus filmes, certo? O James Wan, de Sobrenatural, e também o David F. Sandberg, do seu primeiro longa, que foi Quando as Luzes se Apagam, que foi dirigido por ele e coproduzido também pelo próprio Wan. Bom, aquele momento, por exemplo, que as meninas estão com a lanterna contando as histórias de terror, ele é legal, certo? As meninas estão ali em volta de um mistério, mas ali quando elas começam a apagar e acender as luzes, você já vê que é uma referência total e, na minha opinião, preguiçosa ao filme Quando as Luzes se Apagam. Existe um outro momento também, quando a garotinha aleijada da cadeira de rodas, ela é empurrada lá para dentro do celeiro, a personagem principal, diga-se de passagem, e ela acaba também tendo que procurar a luz ali para que o demônio acabe interpelando ela. O demônio que aparece para ela, que é o que está possuindo Annabelle, é o mesmo do filme Sobrenatural. Aí está a referência do ano. Então, mais uma coisa que eu achei bastante preguiçosa colocada dentro do filme e desnecessária. Eles poderiam ter pulado para uma outra criação, poderiam ter pulado para um outro tipo de personagem para não ficar nessa repetição. Mas é bom lembrar que existem também outras referenciazinhas aos dois filmes que, se você começar a esmiuçar ali e assistir, principalmente a segunda vez, você vai perceber que é notório. A melhor cena do filme, na minha opinião, é aquela quando a garotinha lá que usa os aparelhos, ela entra no quarto da Annabelle. Ela não pode entrar ali, mas ela acaba entrando na madrugada, pela própria curiosidade de estar conhecendo ali quais eram os brinquedos da falecida menina. E ela abre o guarda-roupa e está lá a boneca, que já estava fechada já há um bom tempo, ali não poderia ser desvendada, na verdade. E depois que ela vira as costas, que ela já fica ali com um certo receio, ela vê a boneca atrás dela, ela levanta com o lençol. Essa cena, na verdade, ela é do filme Atividade Paranormal, não lembro se é do 3 ou do 4, mas que na verdade foi sabe, quando assisti Atividade Paranormal, aquilo me surpreendeu. E já aqui,
O que acontece? Eles usaram essa cena, gente. Eles usaram essa cena como spot trailer. Tá lá no canal da Warner. Ainda bem que eu não assisti. Ainda bem que eu não tive a curiosidade nem de dar uma sacada nos outros teaser trailers que eles lançaram. E tá lá, puxa, não precisava. Na minha opinião, a melhor cena do filme, aquela que realmente te surpreende, que ela é sinistra, ela é tétrica, eles conseguem te dar de bandeja nos teasers. Existe uma outra cena também, quando todas as meninas estão correndo após a freira ser arremessada lá contra a parede, e as meninas têm que fugir dali, que elas vão pro carro. Essa cena foi muito engraçada, porque eu estava lá, como eu disse para vocês, com o meu amigo, com o Marcos Perrinha, a gente falou, elas vão entrar no carro e o carro não vai funcionar. E pior que a gente estava falando alto isso no cinema ainda, e a galera toda pensando que a gente já tinha visto o filme. Mas é muito clichê, e depois as outras coisas que começam a acontecer a partir dali, o próprio espantalho, que é uma referência ao filme Colheita Maldita, que ele aparece ali fora, né, e depois ele acaba sumindo, dentre outras coisas que eles fazem ali ao redor de todo aquele curral que tem ali em volta da casa. Aquilo já é clichê, aquilo eu já vi aquilo pelo menos em 1 trilhão de filmes de terror que eu assisti até hoje. Tá, então, mas funciona, como eu disse para vocês, não é ruim, porque tem o público que gosta, mas, sabe, dentre essas e outras cenas, você já sabe notoriamente o que o diretor vai fazer a partir de então. O pior momento de Annabelle 2, para mim, sem sombra de dúvidas, é o final, sabe? A partir do momento que a garotinha lá da cadeira de rodas, ela volta a andar, depois ela tem todo aquele conflito, né, com a freira, com as outras meninas que estão ali dentro, até aí ok, para mim estava funcionando, como eu disse lá atrás, não era algo que me surpreendia, mas já era algo que eu esperava. Mas depois nós temos a sequência, a menina simplesmente some. Para mim eles já poderiam ter acabado o filme ali, tava ok, tá? Você não precisava explicar a partir dali qual seria o futuro da garota, o que iria acontecer. E foi nessa hora que, para mim, eles perderam o filme completamente, certo? Eles quiseram explicar que a garotinha, ela vai para um orfanato e a família Hudgens, que na verdade faz parte da verdadeira história, aquela que está lá no Fato Notícias, da lenda da boneca Annabelle, acaba encontrando a garotinha no orfanato, resgata ela e leva para casa. Eles explicam que, olha, passou tanto tempo, ela acabou se formando, ela acabou crescendo, etc e tal. Aí veio um momento, sabe, que eu falei assim, puxa vida, é o momento que, sabe, eu brochei de vez. É aquela hora que ela entra com um namorado esquisito lá dentro do quarto da mãe e do pai, e vai lá e mata a mãe e o pai. Sabe, não precisava disso, certo? Se você assistiu o filme aí, você está lembrando dessa cena com certeza. O Perrin estava do meu lado e ele até comentou comigo, a gente riu muito no cinema, falou assim, olha, agora tem o easter egg, agora tem a referência completa ao que Suzanne Richthofen fez com seus pais. Tá aí, ó, é o caso do que aconteceu. Na verdade, será que a Suzanne também tinha uma boneca Annabelle? Será que James Wan pesquisou esse caso no Brasil para de repente estar encaixando tudo e finalizando o filme Annabelle? Olha, foi demais, não precisava de tudo isso, tá? Não precisava fazer essa historinha no final, pegando você pela mão, levando você até lá para mostrar o que aconteceu a partir dali. Tudo bem se eles quiserem estar usando isso num eventual filme 3 da Annabelle se sair, mas não precisava agora, tá? Ter desenhado tudo isso pra gente. A partir do momento que a menina sumiu, elas estavam ali dentro do carro, indo embora naquela estradinha empoeirada. A partir dali poderia muito bem ter encerrado e todos viveriam felizes para sempre, ou melhor dizendo, aterrorizados para sempre, com a história de Annabelle 2, a criação do mal. É isso aí, meus amigos, eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campainha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!